Ô Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro deu esta declaração a respeito da vacina contra a Covid-19. No dia seguinte, a frase estampou uma peça publicitária oficial da Secretaria de Comunicação do governo. Mas essa tese contraria uma lei assinada pelo próprio presidente. Em fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que diz que as autoridades podem determinar, para enfrentamento da emergência de saúde pública, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Em todo o mundo, uma parcela da população desconfia da eficácia e da segurança de vacinas em geral, apesar de não haver nenhuma comprovação científica de que elas causem sequelas. A desinformação circula na internet e em grupos de pais, como os que fazem parte do movimento anti-vacina nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o número de casos de sarampo agora em 2019 já bateu o recorde anual das últimas 3 décadas. Para os cientistas, a pesquisa no Facebook mostra como pequenos grupos espalham a desinformação que pode levar a surtos de doenças. No Brasil, a maioria da população pretende se vacinar contra a Covid, mas a parcela que não quer ou não sabe se vai tomar o imunizante é expressiva. Pesquisa da Datafolha, publicada no site do jornal Folha de São Paulo, no dia 15 de agosto, mostra que a maioria dos brasileiros pretende se vacinar contra o novo coronavírus, assim que a vacina estiver disponível. 89% dos brasileiros querem se vacinar contra a Covid-19, 9% não querem, 3% disseram não saber. Como surgiu essa desconfiança em relação às vacinas? Quais são os principais mitos que circulam na internet e como responder a eles? Como explicar casos em que existem reações psicogênicas inesperadas às vacinas? E por que é importante que a vacina contra a Covid-19 tenha uma ampla cobertura? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a microbiologista Natália Pasternak, uma das participantes do blog A Hora da Ciência do Globo. Fique com a gente. Doutora Natália Pasternak, em que momento da história surge essa desconfiança com as vacinas? Olha, Carol, é bastante antigo. A origem do movimento anti-vax já tem mais de 20 anos, na verdade. Começou em 98, quando um médico inglês chamado Andrew Wakefield publicou um paper na revista Lancet relacionando a tríplice viral, que protege contra rubéola, sarampo e cachumba, com autismo em crianças, ligado a uma síndrome intestinal de crianças que movido pela vacinação, daria autismo nessas crianças. Esse trabalho depois se provou que era fraude, ele adulterou os dados, ele fabricou dados mesmo para montar essa correlação. O trabalho em si era ruim, mesmo que não fosse fraude, foi feito com um número muito pequeno, eram 12 crianças. E um jornalista inglês chamado Brian Deer, que trabalhava para o Canal 4 da Inglaterra na época, fez uma investigação minuciosa e depois descobriu que o médico Andrew Wakefield tinha sido pago por um escritório de advocacia para produzir esse estudo, para que juntos eles processassem as empresas responsáveis pela fabricação da tríplice viral, e eles também tinham patenteado uma vacina simples de sarampo. Então, o próprio precursor do movimento anti-vacinas no mundo nunca foi anti-vacinas. Ele só queria derrubar a tríplice viral e vender a vacina dele de sarampo. E foi assim que tudo começou. E a gente consegue mensurar hoje a influência desse movimento no mundo? Olha, é bastante impactante, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas o sarampo não é só aqui não. Nos Estados Unidos, os casos de sarampo bateram recorde este ano. Uma pesquisa feita na internet descobriu que poucos grupos fazem uma grande campanha contra a vacinação e isso pode estar diretamente relacionado ao surto da doença.
No Brasil é um movimento ainda discreto, mas a gente não deve subestimá-lo porque ele está chegando e ele pode crescer, mas o estrago que ele causou nesses 20 anos nos Estados Unidos e na Europa foi muito grave. Doenças que já tinham sido completamente controladas, como sarampo, por exemplo, voltaram a fazer surtos, mataram pessoas, acometeram várias. Sarampo é uma doença que pode ser grave, que pode deixar sequelas e que pode levar ao óbito. 1 em cada 4 casos leva à internação hospitalar. 1 em 10 evolui para uma infecção de ouvido. 1 em 20, pneumonia. E 1 em cada 1000 casos de sarampo termina com a morte do paciente. Então, a gente viu um declínio nas taxas de vacinação em alguns países da Europa, que foi muito grave, em algumas regiões dos Estados Unidos também, deixando aí várias pessoas em risco de contrair doenças que já tinham sido controladas com vacina. Aqui no Brasil a gente tem algumas pistas disso, né, doutora? Quando a gente olha para algumas campanhas de vacinação recentes, como a do sarampo, que não conseguiram atingir a meta, ou pesquisa recente da Datafolha sobre o percentual de pessoas que pretende tomar a vacina contra a Covid, claro que a maioria pretende tomar, mas 9% dizem que não e 3% não sabem. É um número muito expressivo, né? É um número que está crescendo. Eu acho que isso é que assusta. Por exemplo, na pesquisa que foi feita pelo meu instituto, Questão de Ciência, em parceria com o Datafolha no ano passado, a gente apontou por ano com 97% de aceitação de vacinas. 97% dos respondentes no ano passado disseram que vacinas eram seguras e benéficas. E esse ano a gente vê aí um 89%, que ainda é um número alto, né? Mas existe uma queda. Essa queda, ela tem que ser levada em conta, ela não pode ser menosprezada. Mas a gente sabe também que os motivos pelos quais a vacinação tem caído no Brasil são provavelmente multifatoriais. Não deve ser só o movimento anti-vacinas. A gente tem também um problema de logística, de distribuição, de transporte, de acesso às vacinas, de adesão aos programas e às campanhas de vacinação. Então, tudo isso não é só o movimento anti-vax. É um conjunto de fatores que está fazendo com que a adesão e a taxa, a cobertura vacinal no Brasil caia para várias doenças. E aí, quando o presidente Jair Bolsonaro diz que não se pode obrigar ninguém a tomar vacina? Na conta oficial da Secretaria de Comunicação do Governo, em redes sociais, a mensagem: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O governo do Brasil preza pela liberdade dos brasileiros. Isso vai contra tudo que preconizam os especialistas, inclusive a legislação brasileira, né? Então, Carol, a frase do presidente ela é muito infeliz porque ela leva a uma confusão. Se o presidente diz isso, ninguém é obrigado a tomar, isso passa uma impressão para a população que então vacina não deve ser uma coisa tão boa assim, né? Porque o presidente está fazendo uma ressalva, ninguém é obrigado. Então não deve ser uma coisa tão legal. Essa confusão é a pior informação que o governo federal poderia passar agora. Um serviço muito melhor seria aproveitar os canais de comunicação do governo federal para fazer uma campanha de conscientização sobre a segurança e a importância das vacinas para a saúde pública. Se existem brasileiros que estão com medo, a gente precisa informar e tranquilizar esses cidadãos e não disseminar mais controvérsia, mais medo. Não é um problema de obrigar as pessoas a se vacinar ou não. Isso nunca nem deveria ser discutido. Isso nunca foi necessário no Brasil. Nós nunca precisamos obrigar ninguém a se vacinar. A população brasileira sempre foi uma população esclarecida e favorável às vacinas e que enxerga as vacinas não como um dever, mas como um direito. Nós temos direito de ser vacinados e o governo federal tem o dever de prover essas vacinas para a população. Tem ali o histórico da revolta da vacina, né, doutor? Início do século XX. A vacina em questão era contra a varíola, uma das doenças que mais matava nessa época. Diante disso, muitos se rebelaram, levando a um movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Mas de lá para cá muita coisa mudou e, pelo contrário, o Brasil é referência no mundo em campanha de vacinação, né? Exato. Então a gente tem aí realmente um histórico que já
já passou de 100 anos, né? E que não é a situação hoje em dia. Nós temos uma população que, no geral, é extremamente consciente da importância das vacinas, e nós temos excelentes campanhas de vacinação, uma cobertura vacinal gratuita no Brasil, feito pelos postos de saúde do SUS, que é de dar inveja em qualquer país desenvolvido. Então a gente tem que manter essa cobertura, a gente tem que manter esse envolvimento da população favorável às vacinas e aproveitar esse momento agora da pandemia para conscientizar mais ainda, com transparência, com informação, sobre a segurança e a importância das vacinas. Não é o momento de disseminar confusão. Qual a importância da maior parte da população ser vacinada, doutora? É claro que tem sempre um percentual pequeno dos que não podem receber vacinas, né? Imunodeprimidos, bebês muito pequenos. Mas qual a importância de uma vacina como a da Covid ter uma abrangência e uma cobertura ampla? A cobertura vacinal é o que vai dar para a gente aquela falada imunidade de rebanho. O que a imunidade de rebanho faz? Se a maior parte das pessoas está protegida da doença, não tem pessoas suscetíveis em número suficiente para o vírus encontrar. Se o vírus não encontra pessoas suscetíveis, imagina que cada pessoa suscetível está com a porta de entrada fechada ali. Você não tem mais suscetíveis, não tem mais. O vírus vai lá, bate na porta fechada, ele não encontra mais portas abertas. Ele vai sumir, ele acaba sumindo, ele para de circular. Então, a imunidade de rebanho diminui o número de pessoas suscetíveis. De repente, a maior parte da população está protegida. Isso faz com que o vírus pare de circular e não chegue naquelas poucas pessoas que ainda estão suscetíveis porque por algum motivo, ou porque não tem idade, ou porque tem algum problema de imunossupressão, não podem tomar aquela vacina. Sempre vai ter uma parcela da população que não pode ser vacinada e até mesmo que não teve acesso. Então, a gente vacinando a maior parte da população, a gente garante que o vírus vai parando de circular e não chega nessas pessoas que ainda são suscetíveis, que ainda são vulneráveis. Agora falando então dos principais mitos que circulam aí pela internet em relação às vacinas. Acho que isso que a senhora estava falando explica já um deles, né? Que é aquilo, eu não vacinei meu filho, ele está saudável, não pegou doença nenhuma. Não pegou justamente porque o resto da população está imunizado, né? Exato. E isso dá uma falsa impressão para as pessoas de que, não precisa vacinar, porque eu não vacinei e nunca tive doença, não vacinei meus filhos, eles nunca tiveram nada, mas é justamente porque existe uma imunidade de rebanho. Na hora que muitas pessoas fazem essa opção de não vacinar, essa imunidade de rebanho vai caindo. Foi isso que aconteceu com o sarampo. À medida em que a imunidade de rebanho foi diminuindo, o vírus do sarampo voltou a circular e pegou um monte de suscetíveis. O registro de sarampo explodiu no Brasil este ano. 7.432 casos foram confirmados entre janeiro e 1º de agosto. No mesmo período do ano passado, foram 1.388. A alta é de 435%. Pessoas que não tinham sido vacinadas por um motivo ou por outro, acabaram pegando a doença. E a gente teve, inclusive, casos de mortes. Então, é isso que acontece quando a gente para de vacinar. Não é uma escolha que afeta só o indivíduo. Não é como você escolher que você não quer fazer uma quimioterapia para câncer. Se você fizer essa escolha, é uma escolha individual. Você não está afetando mais ninguém. Uma escolha de vacina, não. Você afeta toda a população que está no seu entorno. Outro mito de que a vacinação são muitas vacinas num período curto, logo na primeira infância, isso prejudicaria o sistema imune natural da criança. Também é mito. A quantidade de antígenos que a gente tem nas vacinas é muito menor do que as crianças ou qualquer pessoa é exposto normalmente durante a vida. Nós somos, durante a vida inteira, expostos a micro-organismos e eles estão inteiros, inclusive, não só pedaços, como a gente usa na maior parte das vacinas mais modernas, que usa alguns antígenos apenas, algumas proteínas, muitas vezes nem tem o micro-organismo inteiro ali.
Então é mito, nós somos expostos a diversos micro-organismos durante a vida inteira, constantemente, nosso sistema imune é perfeitamente preparado para lidar com isso. O que a gente tem no calendário vacinal não faz a menor diferença para o sistema imune. Outra história que rola também aí na internet é que as vacinas contêm metais pesados, tem mercúrio, que é neurotóxico. Tem alguma verdade nisso? Não. Algumas formulações vacinais mais antigas contêm etilmercúrio, que é diferente do metilmercúrio, que é o metal tóxico, que é o que a gente tem em termômetro, que tem que tomar cuidado, né? O etilmercúrio é um outro tipo de mercúrio que não é tão tóxico. As concentrações que a gente tem nas formulações vacinais, onde ele é usado como um conservante, são ridiculamente pequenas, é muito menos do que a gente tem de mercúrio na alimentação e na água até. Então são concentrações mínimas e que estão presentes só em algumas formulações vacinais. A grande maioria das vacinas que estão no calendário vacinal não contém etilmercúrio. E as que contêm é uma concentração muito, muito pequena. Sobre essa história do autismo, a senhora já falou um pouco, mas tem gente que diz que nem existia autismo, os casos não eram diagnosticados antes da existência das primeiras vacinas. Tem muito mais a ver com uma melhoria de diagnóstico, né? Não só a melhoria de diagnóstico, Carol, é muito importante a gente explicar para as pessoas a diferença entre correlação e causa. Então, muita gente vai mostrar, e eu já vi várias vezes, aqueles gráficos que mostram que os casos de autismo começaram a aumentar depois da década de 60, que foi justamente quando teve o advento de várias vacinas. Bom, então, em primeiro lugar, correlação não é causa. A década de 60 não teve, por particularidade, só aumentar vacinas. Um monte de outras coisas aconteceram na década de 60. Então, por que colocar a culpa nas vacinas? A gente também teve um monte de outras coisas. A gente teve aí a televisão, por exemplo, porque então a gente não pode dizer que começou a ter autismo por causa da televisão. É claro que não, estou só dando um exemplo aqui esdrúxulo, né, para a gente ver que correlação não é causa. E o diagnóstico, como você bem reparou, Carol, melhorou muito e ele foi amplificado também. Então, hoje a gente fala em transtorno do espectro de autismo. Vários tipos de autismo foram incorporados dentro do mesmo diagnóstico e esse diagnóstico também melhorou muito com o tempo. E ainda bem, porque hoje os pediatras conseguem muitas vezes diagnosticar autismo precocemente em crianças muito pequenas e que, com o tratamento, conseguem ter uma vida absolutamente normal. Então, o diagnóstico melhorou e correlação não é causa. Isso é o que a gente tem que entender para a gente conseguir entender que nunca houve uma relação de causa e efeito entre vacinas e autismo. Doutor, e o que dizer sobre esses casos? Tem muitos documentados, inclusive aqui no Brasil, alguns que ficaram bem conhecidos no Acre, de uma reação psicogênica ao momento do estresse ali da vacina, né? Meninas, adolescentes que tomaram, por exemplo, vacina do HPV e depois desenvolveram um quadro de convulsões, de desmaios, casos que foram investigados, as mães dizendo que teria a ver com algum componente químico da vacina. Vídeos de meninas com algum tipo de problema de saúde começaram a circular nas redes sociais. Isso uniu os pais e mães das crianças que tinham acabado de receber a vacina. Pelo menos 85 mães, em situação parecida, recorreram ao Ministério Público do Acre, que pediu esclarecimentos ao governo do estado e ao Ministério da Saúde. Um estudo foi encomendado à Universidade de São Paulo. E chegou-se à conclusão que não foi nada, nenhum componente da vacina, mas sim uma reação psicogênica. Como lidar com essa questão? Olha, foi publicado recentemente o estudo do grupo que fez a avaliação dessas meninas, liderado pelo médico psiquiatra José Gallucci. Desses 12 jovens avaliados, 10 com certeza têm o que a gente chama de crises não epiléticas psicogênicas. A crise não epilética psicogênica é uma crise que clinicamente, comportamentalmente se assemelha a uma crise epilética, a uma convulsão, mas ela não ocorre por uma atividade elétrica cerebral
anormal. E realmente foi feito todo um acompanhamento, as meninas estão bem, elas tiveram episódios que foram realmente julgados como psicogênicos, não teve nada a ver, absolutamente nada a ver com a formulação vacinal, é algo que pode acontecer, as circunstâncias onde isso aconteceu foram avaliadas e chegou-se a essa conclusão que já era esperado, né, que realmente não foi a formulação vacinal, foram reações emocionais das meninas, não por isso menos importantes. Essas meninas foram tratadas, foram cuidadas e estão bem. Então isso são coisas que a gente precisa ficar com o olho aberto, que podem acontecer, como de fato aconteceram, mas precisa ficar bem claro que não foi ocasionado pela formulação vacinal, até porque com todo o hype que foi feito em cima desse episódio, a cobertura vacinal de HPV caiu muito no Brasil, e essa é uma vacina que protege contra câncer de colo de útero. Então é uma vacina importantíssima, é a nossa primeira vacina que realmente protege contra um tipo de câncer, ela é segura, ela é eficaz e ela precisa ser utilizada pelas nossas meninas e meninos também para prevenir esse tipo de câncer que é tão perigoso. Doutora, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre em que pé estamos na busca aí pela vacina da Covid. Nessa sexta-feira saiu a informação na revista Lancet de que a vacina russa mostrou eficácia, né, nas primeiras fases. Pela primeira vez o mundo tem acesso aos resultados preliminares da vacina chamada Sputnik V. Sabemos, por exemplo, que foram 2 ensaios de 42 dias e com 38 adultos saudáveis em cada. Os voluntários, quase todos militares, receberam 2 doses da vacina e não foram observados efeitos adversos sérios. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde diz que nenhuma vacina ainda deu sinal claro de eficácia, mesmo num nível mínimo de 50%. Em que pé estamos? Então, estamos com várias vacinas candidatas que já estão na fase de testar eficácia, que é a fase 3, e isso é muito legal. A gente tem várias opções, né, tecnologias diferentes sendo testadas e já nessa fase final, para onde realmente a gente vai ver se as vacinas funcionam ou não. Então a OMS está corretíssima, nós não sabemos ainda se nenhuma delas funciona, porque elas ainda estão na fase de testes. Então, nós não temos nada sobre a eficácia das vacinas. O que nós temos são os estudos preliminares, que todas elas passaram de fase 1 e 2, e demonstraram que foram bem nesses testes preliminares de segurança e de marcadores de imunidade. Ou seja, cada vacina que está agora na fase 3, já sendo testada para eficácia, para ver se funciona, a gente sabe que elas foram bem nos primeiros testes de segurança e que elas mostraram que elas são capazes de provocar uma resposta imune nos pacientes, nos voluntários. Provocar uma resposta de anticorpos e provocar uma resposta de células T, de linfócitos T, que a gente também já sabe que são importantes para essa doença. No caso da Sputnik, o que eles apresentaram finalmente aí depois de tantos meses aí enrolando e deixando a gente em suspense? Agora, finalmente, eles publicaram na revista Lancet os resultados de fase 1. Eles estão chamando de fase 1 e 2, mas na verdade é mais uma fase 1, porque foi um número bem pequeno de pessoas, onde eles testaram a segurança dos 2 adenovírus que eles estão usando e a combinação deles para ver os marcadores de imunidade. Então, ver se as pessoas tinham resposta de anticorpo, resposta de células T. Correu tudo bem, não teve efeitos colaterais graves, parece uma formulação segura. A resposta de anticorpos e de células T foi uma boa resposta, então a vacina russa agora passa a ser uma boa vacina candidata para fazer a fase 2 e 3. Por enquanto eles fizeram uma boa fase 1, agora eles têm que testar num número maior de pessoas, com uma amostra maior, mais heterogênea, e depois fazer uma fase 3 com milhares de pessoas, com um grupo placebo, expondo as pessoas à doença, como todas as outras estão fazendo. Nós temos, então, com a Sputnik, mais uma boa candidata para ser testada. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada pela participação mais uma vez. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada a você, Carol.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.